Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Legado de Moisés. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles vai ser sobre os últimos dias de Moisés. Em segundo lugar, vamos falar sobre Moisés, pastor de Israel. E em terceiro e último lugar, nós vamos falar sobre aprendendo com Moisés. Item número 1 da lição, os últimos dias de Moisés. O final do ministério de Moisés. Moisés chega ao final de sua missão dada por Yahvé, que foi a de conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. E de forma surpreendente, recebe no Monte Nebo a insólita notícia de que morreria ali, sendo aquele o seu último dia de vida. E que ainda antes de falecer, apenas veria a terra prometida, mas não entraria nela, por causa da desobediência dele para com o Senhor, com relação ao episódio da rocha nas águas de Meribá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 48 a 52, para contemplarmos esta situação em que narrei agora, com relação a este item. Deuteronômio capítulo 32, versículos 48 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. A obediência é a atitude fundamental na relação entre o homem e Deus. E por causa da desobediência e também da incredulidade de Moisés, este perdeu a bênção de desfrutar a conquista de Canaã, porém, por outro lado, ele foi promovido para estar face a face com o Senhor em glória, pela sua fidelidade e amor para com Yahvé. Moisés bateu na rocha de Meribá, ao invés de falar à rocha para jorrar água. E esta desobediência, porque o Senhor houvera falado com ele, falai à rocha, e ele bateu, redundou em que ele não entrou na terra de Canaã. Mas, como já falei, foi promovido para estar em glória diante do Senhor. Vamos ler no livro de Números, capítulo 20, versículos 2
a 13, este episódio. Números, capítulo 20, versículos 2 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés deveria falar à rocha, para que jorrasse água, e ali o povo visse a glória e a santificação do Senhor. Mas ao invés disso, ele se colocou como ele que iria fazer a rocha jorrar água, e ao mesmo tempo feriu a rocha com o seu bordão, quando deveria ter apenas falado. A morte de Moisés. Assim como o Senhor determinou, Moisés morre aos 120 anos de idade, com pleno vigor físico no Monte Nebo, sendo sepultado pelo próprio Yahvé em local desconhecido, com o objetivo de que o povo de Israel não transformasse a sepultura de Moisés em local de peregrinação e de idolatria, considerando a sua grande admiração pelos israelitas que prantearam a morte de seu líder por 30 dias seguidos. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 8, esta passagem que alude à morte de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe,
e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Aí está a narrativa da morte de Moisés em pleno vigor físico no Monte Nebo, num lugar que ainda não se pode localizar até hoje, pois Deus não queria e não quer que o corpo de Moisés ou a sua sepultura fosse local de peregrinação e de idolatria, porque Deus abomina a idolatria. Josué é o sucessor de Moisés. A obra de Deus precisava continuar, pois a missão agora era a de conquistar militarmente a terra de Canaã, que estava sendo habitada por diversos povos idólatras e pecadores, muito especialmente os cananitas. Era a hora de surgir um novo líder, homem preparado para a guerra, homem preparado para conduzir os israelitas a tomar posse da terra, a terra que emana leite e mel. Josué torna-se o sucessor de Moisés. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti.
Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Portanto, aí está uma alusão à sucessão de Moisés por parte de Josué. Mas ainda em Números capítulo 27, nós vamos também fazer uma leitura relacionada a essa condição de Josué sendo designado sucessor de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, apenas o versículo 9, vai estabelecer a confirmação dessa sucessão, quando diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Portanto, nós podemos perceber tacitamente nestes 3 textos lidos que Josué, servo de Moisés, passa agora a ser o pastor de Israel. Passa a ser agora o homem escolhido de Deus para conquistar a terra de Canaã. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Nós vamos estudar agora o item número 2 da lição, que tem como título Moisés, pastor de Israel. Em primeiro lugar, vamos falar de Moisés como líder dos israelitas. A fé e o zelo de Moisés com a obra do Senhor lhe outorgou a bênção concedida de conviver e falar face a face com o Senhor. Moisés, antes de sua chamada específica, foi preparado por 80 anos em 2 etapas de 40 anos, quando na primeira aprendeu as ciências do Egito e na segunda etapa a ser pastor no deserto, para em seguida, nos últimos 40 anos de sua vida, ao completar 120 anos, realizar a sua missão, tendo uma comunhão mais intensa com Yahvé. Na carta aos Hebreus,
capítulo 11, versículos 23 a 29, nós vamos poder contemplar esta condição de fé, de zelo de Moisés pela obra de Deus. Vamos então ler na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Todos os acontecimentos espirituais e históricos narrados por Moisés no Pentateuco foram frutos da benevolência, misericórdia e ação de Deus para com Moisés, como também para os israelitas. No livro de Números, capítulo 14, nós vamos poder contemplar esta misericórdia do Senhor para com o seu povo. Números 14, versículos 13 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo que, face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. É a misericórdia do Senhor que faz com que o povo de Deus seja abençoado. Depois de Moisés, não se viu mais outro líder humano, inteiramente humano, como ele, que falava face a face do Senhor. Vamos fazer esta leitura e ver esta assertiva no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Vamos ver agora na parte desta aula Moisés como pastor e profeta dos israelitas. Na história narrada na Bíblia, no âmbito do Pentateuco,
que compõem os 5 primeiros livros da Bíblia, podemos contemplar o profeta e pastor Moisés como um modelo irrepreensível para as sequências de profetas que viriam depois, após ele, até a advinda de Cristo, do qual Moisés apontou sumariamente o Senhor Jesus como o maior profeta e pastor de Israel e da humanidade. Portanto, Moisés então agora aqui aponta Jesus como maior do que ele, como o maior pastor. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 22, vamos então observar esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhantemente a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Vamos ver agora, nós já vimos Moisés como líder dos israelitas, como pastor e profeta, e por último vamos agora ver Moisés como legislador dos israelitas. A entrega dos 10 mandamentos a Israel no Monte Sinai foi o ponto mais marcante do ordenamento jurídico e espiritual, não só dos israelitas, como também da humanidade. Deus escolheu Moisés para registrar um código de leis que regulou as relações pessoais e interpessoais daquele povo. Sem sombra de dúvidas, temos que reconhecer Moisés também como legislador e mediador da aliança. É o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo sobre o altar. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos.
Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltaremos já já com o item 3 da lição, Aprendendo com Moisés. Vamos agora para o item número 3, Aprendendo com Moisés. O caráter moral e espiritual de Moisés formata um espelho polido de como deve ser um cristão na relação com Deus e com os homens. Vejamos agora alguns aspectos cruciais deste caráter de Moisés. Em primeiro lugar, Moisés era homem de oração e de comunhão com Deus. Em todos os episódios de turbulências e aflições, bem como em grandes momentos decisórios, Moisés sempre apelou para o Senhor, em súplicas e orações, contemplando uma resposta de sabedoria e de certeza da vitória. Êxodo, capítulo 33, versículos 11 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Portanto, Moisés é um homem que tinha intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Orava ao Senhor, falava com o Senhor. Moisés também era um homem humilde. A humildade de um homem se expressa pela sua disposição de não querer ser proeminente e o maioral entre os homens. A humildade se caracteriza pelo exclusivo interesse de servir a Deus e também de colocar-se a serviço das pessoas. Mesmo sendo confrontado, vilipendiado, caluniado pelos opositores ou críticos de plantão. Ser humilde, do ponto de vista espiritual, significa esvaziar-se para ser cheio do Espírito Santo. Moisés viveu 120 anos a serviço de Deus e de seu povo. E a Bíblia afirma que ele era o homem mais manso e humilde de sua época.
é o que está em Números, capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E terceiro e último lugar, nós temos como aprendizado de Moisés, que Moisés era um homem persistente. A persistência do ponto de vista espiritual, em sua definição, está longe de ser teimosia, mas sim a persistência definida como a capacidade de resistir às situações mais adversas e dificultosas, aos quais passamos, e é claro e evidente que a persistência ela se suporta na fé, na paciência, na mansidão, porquanto virtudes do fruto do Espírito. Moisés foi um homem persistente, que não se dobrou às dificuldades no desempenho de sua nobre missão. Apesar de, em grande pressão psicológica, ter pedido até mesmo a sua própria morte. Mas pela lucidez de sua fé, pelo compromisso que teve para com Deus, pela consecução de um serviço amoroso, viveu o que pregou e pregou o que viveu. Vamos ler em Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. Essa persistência de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Portanto, aqui nós temos um registro da própria boca do Senhor, que Moisés, por 2 vezes, é servo do Senhor. E para ser servo do Senhor, é necessário que seja persistente, que tenha a capacidade de resistir a situações mais adversas, tais quais Moisés passou com aquele povo, não só na saída do Egito, como também na peregrinação pelo deserto. Concluindo a nossa aula de hoje, Moisés realizou de forma integral a missão que Deus lhe houvera dado, demonstrando sempre fidelidade, perseverança, sabedoria, intrepidez e outros tantos inúmeros adjetivos de ilibado caráter, que aqui nós vamos dispensar de mencioná-los, pois são inúmeros. O legado de Moisés consolida um espelho espiritual que nós cristãos de hoje devemos ter como referência. No amor a Cristo e também no amor ao próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, isto só é possível se nós tivermos intimidade com Deus. Tal intimidade que Moisés também teve com o Senhor. Chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.